Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores secretários de Estado. A alteração orçamental que o Governo apresenta, que é uma tradução do Programa de Estabilização Económica e Social, tem, do nosso ponto de vista, duas insuficiências. A primeira é a circunstância de se registar uma quebra muito acentuada no consumo privado e, por via disso, ser crível que está largamente subestimado o valor das projeções macroeconómicas, designadamente no que versa as perdas da economia. Por outro lado, no turismo, sendo que 70% do turismo em Portugal é turismo estrangeiro, é muito pouco plausível que se verifique uma quebra do PIB tão curta como aquela que se estima na ordem dos 7%, quando neste momento a esmagadora maioria das previsões, designadamente as mais próximas, apontam já para valores na ordem dos 9% e 10%, e em face dos últimos desenvolvimentos, designadamente a circunstância da entrada de portugueses estar a ser vedada noutros países e por via disso se pôr em causa a percepção externa de Portugal ser um destino seguro, ser muito provável que estes valores venham a refletir perdas muito mais substanciais. Ontem mesmo foi tornada pública a evolução do desemprego em relação ao mês de maio e esse desemprego assinala um colapso brutal no país, que seguramente terá tradução, sobretudo nas áreas atinentes ao turismo e similares, que tem expressão particular no caso do Algarve, com uma perda na ordem dos 202%. Ou seja, o desemprego no Algarve relativamente ao mês de maio de 2019 triplica este ano por comparação. E desde o princípio da crise que todos percebemos que a crise seria assimétrica. Seria assimétrica não apenas do ponto de vista de Portugal no quadro da União Europeia, seja em face da exposição do turismo e dos serviços de natureza pessoal, seja também pela incapacidade económico-financeira do Governo mobilizar recursos para responder a um conjunto de necessidades. O Programa Português de Recuperação compara muito mal com a esmagadora maioria dos programas da União Europeia e isso resulta desde logo do facto da nossa situação ser precária, termos uma dívida muito significativa e com essa dívida o Governo prefere uma opção de prudência, não fazendo os gastos que porventura seriam necessários para colmatar muitas das perdas que se vão verificar agora. E, portanto, aquilo que sempre dissemos e assinalamos, e vemos que esta proposta de alteração é uma oportunidade esbanjada, é a circunstância de lidar com esses fatores de natureza assimétrica. Não se distingue, não há um programa claro para setores que estejam mais afetados. Se há setores que neste momento já conseguem encetar um caminho de recuperação, em boa verdade há outros setores que continuam por razões externas reféns do confinamento e que, por conseguinte, não obstante se tenham registado moratórias e se tenha bem definido um regime de layoff, ainda assim têm perdas muito severas, perdas essas que não são prováveis de vir a ser recuperadas num futuro próximo. E desse ponto de vista, as alterações que o layoff vai ter são, desde logo, alterações que devem merecer a reflexão do Governo. Porque, reparem, senhores secretários de Estado, há uma intenção de regressar ao trabalho e nós concordamos com essa intenção. É, de facto, importante fazê-lo. Mas há muitas empresas que estão com perdas brutais, que essas perdas brutais são improváveis de recuperar até ao final do ano e que, ainda assim, por força do novo regime de layoff aprovado, vão ter mais custos nos próximos meses do que aqueles que têm agora. E eu perguntaria ao Governo como é que é possível estar a impor mais custos a quem neste momento ainda não pode trabalhar por
porque há regras que o impedem, ou que tem perdas de 80% ou 90%, como é o caso paradigmático do setor turístico, que está praticamente a zero, que registra perdas absolutamente brutais e cujo desemprego já dá a demonstração cabal daquilo que tem sido um terremoto económico e social sem paralelo, sem qualquer precedente e para o qual não há um guião de apoio claro para garantir que os empresários confiam no Estado, de modo a que seja possível salvar essas empresas e salvar esse emprego. Eu queria que o Governo dissesse e que informasse qual é a perspectiva, até onde irão os apoios do Governo, porque o Governo partiu isto em 3 fases. Esta agora é a fase da estabilização. Eu não lhe chamo fase da estabilização, eu chamo-lhe fase da contemporização. Porquê? Porque o Governo está à espera do que é que vem ou não de Bruxelas e enquanto não vem, o que o Governo faz é deixar as coisas prosseguirem o seu caminho com estas perdas brutais no desemprego, para depois ter uma fase de retoma económica. Eu só desejo é que essa fase de retoma económica não seja demasiado tardia para muitas empresas e para muito emprego e que as previsões que o Governo faz hoje, que não estão em linha com a esmagadora maioria das instituições externas e internas a este respeito, venham a traduzir-se numa capitulação do emprego. E depois há a questão do investimento público. Quer dizer, este Governo foi o Governo que sempre assinalou que o investimento público era fundamental, mas sempre fez exatamente o contrário do que disse. E mais uma vez, no orçamento suplementar, aquilo que se verifica é que o Governo entende que o investimento público não é solução, não é alternativa. Há um aumento muito residual, praticamente inexpressivo em relação ao investimento público e nós já sabemos que depois, por força das cativações, tal qual tem sucedido em anos anteriores, a execução do investimento público fica sempre largamente aquém. Portanto, não é pelo investimento público, não é por uma resposta estrategicamente orientada, porque isso está delegado numa terceira pessoa e veremos quando é que isso poderá avançar e, portanto, a pergunta que se tem que fazer perante o falhanço dos números e perante as críticas da UTAU é qual é a orientação do Governo para se conseguir recuperar o emprego, porque aí não há, porque se fala em estabilização da economia, mas essa estabilização da economia é completamente derrotada por este aumento avassalador do desemprego, para o qual o Governo neste momento não tem resposta. Pelos vistos, não tendo resposta sequer do ponto de vista sanitário, porque as coisas começaram a descambar, não tendo essa resposta, é muito fácil o Primeiro-Ministro dizer, bom, as coisas a seguir voltam atrás. Mas cada vez que as coisas voltam atrás, isso paga-se com desemprego, com falência de empresas, com um caos económico e social, como não temos paralelo. E, portanto, aquilo que nós exortamos é para o Governo dar corda aos sapatos, porque nós estamos no olho do furacão e precisamos de programas específicos para áreas específicas e para setores específicos para minorar os efeitos que se verificam com esta crise. Muito obrigado.